pessoal, aqui quem fala é o Georges, eu sou aluno da graduação de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Eu tô aqui com o Luiz. Olá, gente. Prazer, meu nome é Luiz Fernando, eu sou mestre, doutor, pós-doutor em Direito, sou professor, sócio da Almeida Guilherme e diretor do Instituto Disruptive Law. Tivemos essa ideia, eu e o Jorge aqui, por conta desse momento difícil, fazer esse programa para que todos tenham um acesso mais e melhor dos temas de direito e das consequências jurídicas que vamos ter nesse Covid-19. A ideia é basicamente fazer um bate-papo jurídico bastante informal, mas é claro com o amparo de uma assistência jurídica para a gente conseguir trazer algumas informações para vocês. O tema de hoje diz respeito às companhias aéreas, às passagens aéreas. E Luiz, eu queria te perguntar, como que ficam as condições das passagens aéreas, das pessoas que já compraram as passagens aéreas, e como que elas podem entrar em contato com essas empresas, companhias? O que acontece com as passagens que elas já compraram para esse momento? A sua pergunta é extremamente importante e interessante no momento atual, né? Então vamos lá, Jorge. A pergunta ela é muito ampla. O que acontece quando eu compro uma passagem aérea? O que a gente tem que delimitar na sua pergunta é exatamente como foi adquirida essa passagem. Então, vislumbra-se, se a pessoa comprou numa agência de turismo, se a pessoa comprou essa passagem diretamente no site de uma companhia aérea, se essa passagem foi adquirida ou não no Brasil. E hoje em dia nós temos inclusive vários modelos de aquisição de passagem por milha, né? Então a pessoa, na verdade, ela não adquire a passagem aérea, ela adquire as milhas de alguém e a partir dessas milhas são emitidas passagens aéreas. O mais importante, a gente tem que saber qual que é o elo jurídico dessa pessoa, ou seja, ela está adquirindo e de quem, ok? Eu acho que assim, a primeira questão é essa. Então assim, a primeira questão é, eu comprei uma passagem, os voos foram cancelados. Essas passagens adquiridas no Brasil, elas têm que ser reembolsadas. E as companhias aéreas estão fazendo isso, inclusive com o auxílio da ANAC. O Brasil tem uma agência nacional de aviação civil e ela está cuidando disso. E as pessoas que estão tendo esse reembolso, elas têm que vislumbrar também se as taxas e impostos oriundos daquela passagem estão sendo reembolsadas. Veja, se você adquiriu via um cartão de crédito ou cartão de débito, esse dinheiro vai entrar como crédito e débito naquele cartão de crédito. Agora, e se você cancelou o cartão, também tem esse problema. A pessoa foi assaltada, adquiriu a passagem, foi assaltada, por exemplo, furtaram, perdeu, extraviou. Como é que é feito isso? Tem que ser informado o banco emissor em relação a esse crédito. Por exemplo, se compro de uma companhia aérea diretamente, eu falo com ela direto. Mas se eu compro, por exemplo, de uma plataforma como Decolar, ou até em outro sentido do Max Milhas, por exemplo, como que fica essa situação? Então, pelo Código de Defesa do Consumidor, tanto a companhia aérea quanto aquele que você adquiriu, que é a agência de turismo, eles são obrigados solidariamente. Lembrando, né, a solidariedade ela advém por virtude de contrato ou virtude de lei, artigo 269 do Código Civil, e nós temos ali a questão do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, elas são solidárias. Você pode reclamar tanto para a companhia aérea quanto para a agência de viagens. Se elas não responderem, né, vamos adiantar um pouco já a sua pergunta, nós temos no estado de São Paulo, o serviço do PROCON, ele tem funcionado muito. Ok? O PROCON ele tem atendido as demandas numa rapidez extraordinária. E eu proponho, primeiro, as pessoas ingressarem no PROCON e depois buscarem auxílio judicial. Tá, então a ideia é que a ordem seja entrar em contato com as companhias aéreas ou com a plataforma em que elas adquiriram a passagem. Caso não dê certo, o PROCON, e depois ingressar efetivamente com uma ação judicial. Isso. As ações judiciais, ao meu ver, tendo até o parâmetro aí de até 20 salários mínimos, a pessoa pode ingressar por força da 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Civis
ela pode ingressar diretamente no JEC, não precisando de um advogado. Então, ela pode simplesmente ir a um desses plantões, o lugar mais próximo da casa, de vocês, ou seja, vocês podem procurar isso em São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Rio de Janeiro, o TJRJ, ou seja, coloca TJ aí e a sigla do seu estado, vocês vão vislumbrar o lugar mais próximo da casa, e aí ingressar diretamente até 20 salários mínimos no tribunal. E o melhor, Jorge, as pessoas não precisam pagar custa, né? Isso é muito importante, inclusive se perder a ação não precisa pagar sucumbência para o advogado. Então são essas questões que a 9699 traz para a gente. Agora, uma inovação muito grande que nós temos, por força da alteração da resolução 125 do CNJ, é a mediação online. As pessoas também podem utilizar essa plataforma. Uma outra pergunta, Luiz, que é bastante recorrente é: se eu comprei uma passagem aérea e eu não quiser cancelar ela, não quiser o dinheiro de volta, eu posso remarcar ela? Pode remarcar e sem custos, tá? Muitas companhias começaram com essa questão dos custos de alteração de passagem aérea. A ANAC já ingressou em contato, o PROCON já está cuidando disso também. Mesmo assim, algumas companhias estão cobrando esse valor por alteração, o que vai, inclusive, acarretar uma série de ações na justiça. Eu sei disso, até falo por experiência própria, porque eu já tive 8 voos cancelados, ou eu pedi a remarcação, porque eu sei que o evento ele vai ocorrer após essa pandemia, e a companhia me cobrou. Então eu peço muitas vezes a companhia, eu sei que os telefones das companhias estão lotados, então eu uso muito o terminal da ouvidoria da companhia. Quando a ouvidoria não me responde, aí sim eu peço via PROCON. O PROCON ele tem respondido em 48 horas as reivindicações. Tá, perfeito. E aí acho que uma outra questão que é bastante relevante, um pouquinho mais micro nesse assunto, tem alguma diferença se eu comprei um destino nacional, ou seja, de São Paulo para Manaus, um destino internacional, ou seja, de São Paulo para Portugal, por exemplo? Tem alguma diferença? Não. A única diferença teria se você comprou essa passagem em plataformas internacionais. O que acontece hoje em dia via internet é que nós compramos muitas vezes as passagens, inclusive passagens emitidas São Paulo, Portugal, por exemplo, num site português. E aí como é que fica? Você pode entrar, a pessoa não tem nem representação no Brasil, né? Então muitas vezes a gente pode utilizar as plataformas de mediação na Europa. Hoje em dia a gente tem uma diretiva da União Europeia de solução de conflitos via a diretiva da União Europeia, via mediação online, que é muito clara e muito boa de se solucionar. Tá? Eu tive também um problema desse perante uma companhia que ela nem faz voos para o Brasil. Eu ingressei com essa medida perante a União Europeia e eles cobram uma taxa bastante alta. O brasileiro vai ver a diferença, o que é pagar taxa na Europa do que pagar taxa no Brasil, uma taxa muito superior. Só para os senhores terem uma noção, no estado de São Paulo a gente paga, tirando o JEC, tá gente, 1% para o valor da ação. No Rio de Janeiro já são 2%, na Europa chega a 50% do valor da ação para você ingressar no judiciário e nessas plataformas. Mas se perante essa mediação que eles fazem online, chegando aí a um acordo, eles fazem inclusive a transferência do dinheiro para o Brasil. Então a gente queria agradecer muito a participação de vocês e fiquem atentos que vai ter mais e agora por aí, tá bom? Um abraço!